E aí, curioso e curiosa, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre dízimos e ofertas com base na Bíblia, um assunto super fácil de entender e bem simples. Vamos descomplicar esse assunto tudo com base na Bíblia. Vamos lá! Primeiro ponto, é importantíssimo nós sabermos como é que Deus manifestou o amor dele por nós. Vamos ver. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então você precisa saber, meu amigo, minha amiga, que Deus ele deu tudo dele para nós, que foi o próprio Filho Jesus. Ele entregou o seu Filho Jesus para nos salvar. E o que é que Deus faz mais por seus filhos? Vamos ver. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Uma vez ouvi uma pessoa dizer que se ela trabalhava, se ela suava, o dinheiro que ela tinha era todo dela. Mas na verdade nós acabamos de ler aqui em Deuteronômio que até a força, a inteligência, a disposição, a coragem, a sabedoria, tudo que nós temos, o ar que nós respiramos, é Deus quem nos dá. Portanto, até mesmo o dinheiro que nós temos, os recursos que nós ganhamos, vem de Deus, porque tudo é dado por Deus. E além de tudo ser dado por Deus, Deus ele também tem direito de tudo que é nosso, porque ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Portanto, curioso e curiosa, tudo que está no mundo, nós seres humanos, os animais, a flora, a fauna, tudo que está no mundo é de Deus. O interessante é que Deus é tão bondoso que tudo sendo dele, mas ele só pede uma porcentagem específica para devolver a ele. Entenda, tudo é de Deus, tudo que é nosso é de Deus, mas ele pede para que a gente devolva uma parte. E qual é essa porcentagem que Deus pede? Vamos ver. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Então Deus pede a dízima de toda a parte que nós ganhamos, ou seja, o dízimo. E a palavra dízimo significa 10%. Significa que tudo que eu ganho, eu tenho que tirar 10% e devolver ao Senhor. Mas para onde é que vai os meus dízimos? Vamos ver. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Muito bem, curioso e curiosa, nós vimos aí nesses três textos que primeiro o dízimo ele tem que ser levado à casa do tesouro, que é a casa de Deus, a igreja, pois quem administra esse tesouro, esse dinheiro, é a organização da igreja. E outro detalhe, o dízimo especificamente, ele serve para a manutenção do evangelho no mundo. Isso envolve a impressão de bíblias, impressão de panfletos, de materiais, de estudos bíblicos. Também serve para pagar o salário dos pastores, que é 100% dedicado à obra do evangelho. Então serve para a manutenção do evangelho em todo o mundo. Serve também para a construção de novas igrejas, de escolas, de hospitais. Então o dízimo ele vai para o mundo todo. Agora uma pergunta para você. Como é que Deus considera aqueles que não devolvem o dízimo e oferta? Você sabe? Vamos descobrir agora na Bíblia. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Curioso e curiosa, aqueles que não devolvem o dízimo e oferta roubam a Deus. Portanto, é algo bem sério. Aqueles que não devolvem o dízimo e oferta, eles se tornam ladrões. E não ladrões de seres humanos, mas ladrões de Deus. Veja que o assunto é bem delicado e grave aqueles que não devolvem.
Portanto, que nós possamos fazer a nossa parte, que nós possamos fazer o que Deus pede para que nós façamos, que é devolver. Veja, devolver significa que não é nosso, os dízimos, e que também possamos doar as nossas ofertas de coração aberto. E quais são as promessas de Deus para aqueles que são fiéis nos dízimos e ofertas? Vamos ver. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Portanto, meu amigo e minha amiga, aqueles que são fiéis nos dízimos e ofertas, Deus ele prometeu o cuidado, o zelo, ele prometeu nunca faltar aos fiéis. Não significa que é uma moeda de troca, que você dá e você recebe. Não, nós entregamos os dízimos, nós devolvemos os dízimos e nós damos as nossas ofertas por reconhecimento e amor ao nosso Deus, que primeiro deu o seu Filho para nós. E as consequências dessa fidelidade é bênçãos dobradas que vêm dos céus. Isso é maravilhoso. Significa que Deus é bom duplamente. Além de dar o seu Filho para nós, quando nós também somos fiéis, Ele também é fiel a nós mais ainda. Que nós possamos então abraçar essas oportunidades e essa bênção de Deus. Agora nós vamos falar um pouco sobre oferta, que é diferente de dízimo. Dízimo é a 10ª parte, é o 10% do que você ganha. Ou seja, se você recebe R$100, você vai dar 10%, que é R$10. Se você recebe R$500, você vai devolver R$50. Se você recebe R$1.000, você vai devolver R$100. E assim sucessivamente. Mas a oferta, ela é separada dos 10%. E nós vamos entender agora na Bíblia. Vamos ver, cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Então as ofertas que não faz parte dos 10% não tem uma porcentagem específica para você dar. Portanto, a Bíblia ela deixou aberto para o que você puder dar de coração, você fazer isso. Não é do que sobrar, não é das migalhas. Portanto, se você entregou ali R$100 de dízimo porque você ganhou R$1.000, então não faz muito sentido você dar R$1 ou R$5 de oferta, né? Você deu R$100 de dízimo, ganhou 1.000, então seria mais adequado você dar uns R$50, R$30, R$20, mas R$1, R$5 diante desses preços que eu estou falando, diante desses valores, não são proporcionais. Você está dando como se fosse uma esmola. E Deus ele não quer isso. Deus ele quer que você dê de coração daquilo que você está disposto a dar para ajudar na obra do Evangelho. E como devem ser usadas as ofertas? Vamos ver. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda, cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então o destino das ofertas era para a manutenção da igreja local, que serve até hoje. Portanto, os custos que são gastos dentro da igreja local são pagos pelas ofertas. O dízimo ele vai a nível mundial, a proclamação do evangelho para o mundo todo. E as ofertas, que é fora a parte dos 10%, é o que você dá de coração. Esse dinheiro serve para a manutenção da igreja local, para pagar o aluguel, pagar a conta da água, da luz, né, os materiais que a igreja gasta, enfim, essas coisas. Eu desejo que você seja fiel nos dízimos e ofertas e bênçãos sem medidas seja derramada na sua vida. E que através desse gesto você possa sentir cada vez mais o amor de Deus dentro de você. Estude, leia, pesquise e seja curioso, pois a curiosidade salvou o gato. Qualquer coisa, conte comigo. Até a próxima!